boa noite, estamos começando a partir de agora o Vozes do Mundo desse sábado. Hoje é dia 12 de agosto de 2023. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela sua companhia. E bom, como eu prometi semana passada, na verdade semana passada, eu prometi semana retrasada, eu prometi fazer um debate em relação a essa confusão que deu aí do Atlético Paranaense querendo cobrar direitos de transmissão para as rádios, não só do Paraná, mas também de todo o Brasil, simplesmente. E aí deu essa confusão, explodiu e tal. A gente falou sobre o assunto semana retrasada, só que aí a gente não fez o debate semana passada. A gente acabou falando de um outro tema super aleatório, simplesmente, e aí acabamos que vamos fazer o debate essa semana. Vamos fazer agora o debate em relação a esse tema super, hiper, mega, blaster importante, que é em relação à cobrança de direitos de transmissão de rádio. E hoje, como vocês puderam ver, eu não estou sozinho. Hoje eu estou com o Pablo César, que é radialista esportivo, que é narrador, que trabalha em várias equipes esportivas, e o Ian José Silva, que vocês já conhecem da Bodega do Maguila, só que vocês nunca viram o rosto dele, vocês estão tendo a oportunidade de ver o rosto dessa ilustre figura aqui, e simplesmente a gente vai debater esse assunto com duas pessoas que são importantes para debater esse assunto, porque simplesmente a gente tem de um lado um narrador esportivo e uma outra pessoa que é simplesmente dona do canal Enciclopédia do Rádio, que fala sobre rádio, simplesmente, história do rádio e tal, e eu quero conversar com eles em relação a isso. Primeiramente, se apresenta aí Pablo César e depois Ian José Silva. Vocês, a casa é sua, a casa é de vocês. Boa noite, Rodrigo Lucas, boa noite, Ian José Silva, e boa noite a você, que nos acompanha aqui na TV Aracati, acompanha também em outros canais. Estamos aqui, né, para falar justamente sobre essa questão do Atlético Paranaense, esse negócio, né? Mais uma vez o Atlético Paranaense querendo polemizar, querendo vir com algo complicado desse, de querer cobrar direito de transmissão para as rádios. É um negócio lamentável e que, poxa, o pessoal ainda tem torcedor do time do Atlético Paranaense comemorando isso. É lamentável, mas vamos seguir e tal, aqui introduzindo, né? Eu, narrador do Dimensão Esportiva, narrador da Rádio Metrô, fazendo também alguns trabalhos no Bancada Colorada, Bancada Extra, né? Trabalhos com imagem de vídeo por meio do Dalep. E estamos aqui para comentar sobre essa questão, esse negócio complicado que lasca cada vez mais o rádio que já está lascado, já está complicado, toma um golpe desse de um cara que acha que é inventor de tudo, inventor da roda, inventor de direito de transmissão. É complicado, Rodrigo Lucas, Ian, mas vamos debater e explicar para vocês o que isso pode acabar implicando ao rádio e aos outros meios também mais à frente. Pode seguir, meu querido Rodrigo. É isso, agora eu passo a palavra ao Ian José Silva para ele se explicar simplesmente quem ele é. Eu já dei um spoilerzinho, que ele apresenta a Bodega do Maguila, que é exibida aqui na TV Aracati. Então agora se apresenta direitinho. Sabe. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pablo. Boa noite a você, telespectador da TV Aracati, esta nobre web emissora. Estamos nós aqui no grande programa Vozes do Mundo. Você já me conhece, eu não preciso me apresentar. Meu nome tá aí, minha foto tá aí. Você já me ouve na Bodega do Maguila. Alguns de vocês me conhecem também pelo canal Enciclopédia do Rádio no YouTube, que é um trabalho sem fins lucrativos que a gente faz, preservando a memória do rádio, e também do rádio esportivo. E infelizmente vem esse golpe aí para as rádios que trabalham com esporte como uma linha principal ou auxiliar, vindo de uma pessoa sem o mínimo conhecimento do meio, com o único e exclusivamente objetivo do lucro exorbitante, né? Vamos debater isso sob um ponto de vista técnico, tático e também do ponto de vista de torcedor, por que não, né? Exatamente, eu estou recebendo duas pessoas que têm condições de comentar em relação a esse assunto. E, bom, a primeira pergunta que eu faço é ao Ian José Silva, e se o Pablo quiser comentar, fica à vontade, aqui é um programa com formato livre.
Eu vou perguntar, vou fazer assim, ping-pong, vai ser uma pergunta para um, uma pergunta para o outro comenta, entendeu? Vai ser assim. A gente faz esse formato. Ian, a pergunta que eu faço é: já existiram, fora do Atlético Paranaense, que eu noticiei no programa anterior, em relação à cobrança de direitos de transmissão em rádio? Porque a gente sabe que existe em televisão, a gente fez um programa, a gente falou sobre os preços que são cobrados em televisão, e hoje vamos falar sobre rádio em si, rádio, focando rádio. Existe alguma iniciativa dessa no Brasil, pelo mundo? E daqui a pouco o Pablo comenta. Vai, Ian. Assim, a nível de Brasil, não existe. E as que existiram, se existiram, tiveram vida curta. Porque a história do rádio esportivo, das transmissões esportivas, está muito intrínseca à história do meio em si. Né? Desde a década de 20, década de 30, as primeiras narrações improvisadas na arquibancada dos estádios, o speaker da Gaitinha, Ari Barroso, né, que através do seu improviso, da sua destreza, tornou-se o pioneiro e um dos grandes referenciais para os narradores da década de 50, 60, que seguiram pelos anos. E muita gente fala hoje, você sabe bem disso, muita gente ignorante, grosseira e burra fala da questão de dizer: o Flamengo só é conhecido no Norte e Nordeste por causa da Globo, a Mamãe Globo, não sei o quê. Eu, como torcedor do Flamengo, sou suspeito para falar, mas quando eu falo, eu uso o lastro histórico. Por quê? Muito antes da Rede Globo trazer os jogos do Flamengo para o público geral, as rádios do eixo Rio-São Paulo, de Porto Alegre, de Curitiba, de Belo Horizonte, formaram legiões de torcedores pelo norte, nordeste e centro-oeste do país, graças às suas transmissões em ondas curtas. Onda curta, para quem não sabe, é uma frequência intermediária entre a AM e FM, propícia para transmissões internacionais, e nas décadas de 40 até ali meados de 90, essas transmissões foram muito populares no interior do Brasil, em lugares onde a televisão não chegava. E nisso, as transmissões esportivas se tornaram verdadeiros ápices do entretenimento, né, para o pessoal que não tinha contato assim com outras localidades, só tinha a sua vilinha, alguma coisinha, né, para poder se entreter. E graças a essa influência das emissoras de São Paulo, Bandeirante, Jovem Pan, Globo, do próprio Rio também, Tupi, Nacional, de Minas Gerais, Itatiaia, Inconfidência, Gaúcha, Guaíba, as de Curitiba também, é que hoje nós temos uma grande parte de torcedores, não só do Flamengo, como de outros clubes, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Internacional, São Paulo, enfim, espalhados por todo o Brasil. Eu vejo muita discussão, só terminando esse assunto, eu vejo muita discussão, até com uma certa dose de preconceito, contra os chamados torcedores mistos, né, que diz, porque a pessoa tem que torcer para o time do próprio estado. Mas se, numa situação como essa, o clube, por menor que seja, impõe um limite, impõe uma barreira à divulgação do próprio trabalho, da própria atividade, e impede o torcedor de acompanhar os desempenhos dos jogos, o que o clube está fazendo, como é que fica essa situação? A quem ele vai recorrer? A quem tem entretenimento, onde o entretenimento fácil está. Aos clubes do grande eixo, Rio, São Paulo, Minas, Curitiba. Então, uma cobrança como essa, partindo de uma figura que tem zero conhecimento de como funciona a radiodifusão, de como funciona o rádio esportivo, como o senhor Mário Celso Petralha, diretor do Atlético Paranaense, é de uma burrice sem tamanho, não existe outro termo, é burrice. Burrice e ganância. Né? Eu podia aqui, como torcedor do Flamengo que sou, desenvolver vários despalpérios aqui ao Atlético Paranaense, dizer que é uma cópia do Flamengo, dizer que é um time que causa polêmica, enfim, mas vamos nos ater à questão dos direitos esportivos. Né? Nunca na história do rádio brasileiro assim houve cobrança por parte de federações nem de clubes isolados. Né? As rádios sempre tiveram acesso livre, tem suas cabines, seu espaço reservado nas arenas, nos estádios. Infelizmente,
por alguns diretores, né? Diretores de clubes, dirigentes, algumas equipes têm seu trabalho cerceado, né? Acabam sendo impedidas de fazer jogos do campo, ou então entrevistar jogadores, técnicos, enfim. Mas nunca chegou a ponto de haver cobrança financeira para transmitir um jogo de um clube. Na TV, a gente sabe que existe a cobrança, né? Porque, enfim, TV é imagem. A imagem que você vê na TV é a mesma que você estaria vendo se fosse para o estádio. E a cobrança sempre foi feita justamente nesse sentido de compensar a perda de público decorrente da ida da ida ao estádio, né? Perdida para o público da TV. No rádio isso não acontece, porque o rádio é justamente o canal auxiliar para se entender o que está passando no estádio. Muita gente hoje não leva mais o rádio, né? Os grandes radinhos de pilha, que foram até proibidos um tempo atrás em estádios por serem, entre aspas, armas letais consideradas por diretorias ou então polícia militar. O pessoal leva o celular, ouve pelo celular. Muitas vezes ouve pelo streaming. E aí acompanha o jogo de uma forma até mais dinâmica. Nós temos casos até de pessoas com deficiência que acompanham o jogo pelo rádio. Sem o rádio, direto do estádio, elas não conseguem entender o que está se passando. E aí você limar esse meio de comunicação, limar a transmissão esportiva através do rádio, implicando uma cobrança totalmente arbitrária, ao meu ver, é um tiro no pé. Uma iniciativa de um lobo solitário, que não encontrou eco em outras federações, em outros clubes, foi prontamente rechaçada pelas entidades do meio, a BERT, a Bratel e outras entidades prontamente se negaram a ir adiante com essa medida. A própria Lei Geral do Esporte, aprovada recentemente, garante como é que eu posso dizer, a gratuidade, a isenção de cobrança de transmissões de clubes em território nacional e até mesmo de jogos da seleção brasileira em território nacional. Então, ao meu ver, isso aí cai por terra. É burrice, infelizmente, pode gerar outras jabuticabas judiciais futuramente, mas, ao meu ver, não encontra base nem jurídica, nem espontânea, assim, por parte do meio. Primeiro porque, eu até, desculpa por estar me prolongando muito, na pandemia, muitas rádios se lascaram, em termos, assim, de financiamento, né? E com o esporte parado, muitos interesses estavam em jogo, as equipes esportivas estavam perdendo seu faturamento, os clubes parados estavam perdendo, enfim, quando uma cadeia produtiva como a do esporte como parou na pandemia, todo mundo perde. E as equipes esportivas tiveram que se reinventar. Através, por exemplo, do streaming, dos podcasts também, da parceria com as polêmicas casas de aposta, transmitindo jogos dos clubes, enfim, foi que muitas rádios saíram do vermelho e conseguiram se restabelecer através das transmissões esportivas. Hoje nós temos rádios, projetos locais mesmo, que batem recorde de transmissão na internet. É o rádio associado à imagem, é o rádio associado ao streaming. Agora, quando surgiu a nova Lei Geral do Esporte, houve um baque muito grande. Por quê? Antes as rádios costumavam usar a imagem para transmitir, por exemplo, aquecimento, o ambiente do estádio, a torcida e tudo. A nova Lei Geral proíbe até mesmo os narradores de mostrarem a cara no estúdio. Então, realmente foi um negócio bastante cerceável, mas que ainda assim garante uma certa liberdade de atuação. E essa medida do Mário Celso Petralha vem de encontro a tudo isso que foi já determinado em lei, não tinha nem que estar sendo discutido. Era um processo de 2008 que passou 15 anos sendo julgado e que só agora saiu uma decisão favorável ao Atlético Paranaense, lamentavelmente, né? Infelizmente, não posso nem criticar aqui a justiça por isso, né? Porque, enfim, nós estamos numa situação bem complicada, mas foi uma decisão injusta esse ganho de causa ao furacão, digamos assim, a ventoinha. Vai lá, Rodrigo. Exatamente. Bom, eu agradeço ao Ian José Silva, que praticamente
resumiu tudo que eu ia perguntar para ele, praticamente numa resposta só. E agora eu quero aproveitar o Pablo, simplesmente, que não veio aqui só para ficar masticando o microfone, simplesmente, para ele comentar em relação ao simplesmente a visão dele como profissional, locutor, ou seja, radialista na área do esporte, nessa área, como é que impacta para as web rádios em si, que ele trabalha atualmente, como é que está sendo visto essa iniciativa do Atlético Paranaense, se eles estão ignorando simplesmente, vamos lá. Cara, é lamentável. Lamentável porque vai chocar, né, com a questão das rádios. Dizem até que alguns, né, que pode acabar até as equipes que não estão lá no Paraná e tal, em loco, estão fazendo tubão, né? Questão de tubão, todo mundo sabe, questão de financeira, É quando você faz a distância, deixa eu explicar para o público leigo. algumas equipes esportivas precisam de fazer o tubão. E só consegue levar só um profissional para lá, né? Um repórter, um narrador. E dizem que isso até isso pode ser cobrado. É lamentável isso. Lamentável. Acaba cerceando o trabalho da imprensa. Abre preceito para diversos outros times que estavam querendo cobrar efetuar isso. Vamos lembrar muito bem que o André Sanches, teve até um papo do André Sanches, que estava querendo cobrar os direitos esportivos da imprensa de fazer os jogos do Corinthians. Não passou claramente porque acabou pegando muito mal, e aí teve nota e tal, e aí nem avançou, nem falou mais disso. É lamentável, cara, lamentável ver que um dirigente, um time que vive querendo cagar regra, vive querendo implantar coisa, vive querendo fazer das tripas coração pra si, querer fazer uma situação dessa, querer impor pra TVs, rádios, todo mundo que siga o que ela quer. E não, né, o que tá na lei, o que tá na Lei Pelé, o que tá, enfim, o que tá colocado, né, que no Brasil não se pode cobrar a questão de direitos esportivos de torneios aqui dentro do Brasil. Seja Série A, Série B, Série C, Série D, Campeonato Paranaense, Piauiense, Carioca da segunda divisão, não pode. As equipes são livres e tal para fazer os trabalhos, para fazer os direitos, para fazer os jogos. E agora impor uma grana pra fazer isso, cara, é simplesmente um tapa na cara, não um murro, com um punho fechado na cara de diversas emissoras, seja elas com vamos dizer assim, bom financeiro ou financeiro ruim, ou até as comunitárias, a terem que engolir os caprichos de um time, de um presidente que só vive querendo inventar a roda. Bom, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para os dois, só que eu vou inverter a ordem. Vou perguntar primeiro para o Pablo e o Ian também vai responder. Uma pergunta para os dois, tá? Entendo o que eu vou falar agora. Simplesmente a pergunta é a seguinte: como que vocês veem o seguinte comentário do nosso querido Petraglia, que é o presidente do Atlético Paranaense, em relação a não existe dono de rádio pobre? Comente agora, Pablo César, e daqui a pouco Ian José Silva. É um total desconhecimento da categoria. Ele acha que todas as rádios comercialmente conseguem, enfim, cotas grandes, conseguem se pagar, conseguem grana demais, sendo que a realidade é literalmente outra. Tem rádios aí que estão com equipes enxutas, equipes pequenas, tentando se segurar das tripas coração, né? O maior exemplo de equipe enxuta é a da Rádio Globo, CBN. Tem equipe bem pequena. E vim falar um negócio desse, cara, um cinismo desse, ainda mais querer zoar com a cara dos comunicadores. De tantos comunicadores que trouxeram a emoção à nossa casa, com que os que estão chegando, né? Os que já estão no mercado e os que estão iniciando. Brincar com a cara do povo. E rádio, e futebol sem o rádio,
é você perder 50%, 60% da emoção. Da emoção que tem no esporte. Então é um cinismo, um alto cinismo do Petraglia. Não esperaria coisa diferente do Petraglia. Gosta de querer polemizar, gosta de querer falar coisa que não deve, falar coisa fora do esporte, falar fora até do próprio time dele, que não tá numa situação tão bacana. Acabou de ser eliminado da Libertadores. Né? Então ele Exatamente. gosta de querer falar e tal as coisas que ele acha ao detrimento do povo em geral. Tem muita gente, até o Ian José Silva vai concordar, que gostava bastante do jeito do Eurico Miranda de falar as coisas e acham que são os novos Eurico Mirandas. Sendo que nem pra isso servem. São só pessoas assim que têm um poder na mão e que acham que mandam em tudo. Sendo que, na verdade, nem no próprio time conseguem fazer um trabalho interessante. Bom, aproveitando essa resposta do Pablo César, agora eu quero saber do Ian José Silva. A pergunta que não quer calar. Existe dono de rádio pobre? Vamos lá. Rapaz, assim, se o Petralha falou isso, é porque a visão de mundo dele é só Curitiba. Porque, assim, não Mesma precisa ir coisa que nem eu muito pensei. longe. Numa cidade próxima a Curitiba, como, por exemplo, Araucária, Paraná, existe uma rádio chamada Iguaçu AM 830. Ela cobre jogos dos clubes de Curitiba, faz transmissões locais e tudo. E é uma emissora de médio porte, digamos assim. Claro que para você conseguir uma concessão de rádio, você tem que desembolsar alguns mil, em alguns casos milhões de reais, para conseguir botar a rádio no ar. Nas rádios comunitárias, já é um pouco diferente o negócio. São emissoras, em tese, mantidas por associações, dependem de doações, apoio cultural para se manter. E muitas usam o esporte como um canal, tanto de conseguir sustentabilidade financeira, como de conseguir notoriedade e audiência. E tem muita rádio comunitária fazendo um trabalho bacana, transmitindo torneios regionais, torneios municipais de esporte, valorizando o futebol amador. Agora imagine você, se essa cobrança de direitos vem de fato. O tanto de pé rapado, com perdão do termo, o tanto de liga, de várzea, de fundo de quintal, que vai querer cobrar milhões das rádios, ou então uma quantia bem considerável, para passar um torneiozinho de campo de terra. Eu sei lá, Às cara. vezes nem vai Assim, render tanto valor assim para a rádio, nem vai render tanto orçamento. Isso, exato. Abre-se o precedente para esse tipo de absurdo. Aí depois vem a reclamação, não, porque a mídia não cobre o futebol amador e não sei o quê. Mas se existe um empecilho desse, como é que vai cobrir? Que vantagem vai ter? Que Exatamente. atratividade vai ter? E eu O vou fazer senhor uma Mário Celso pergunta. Petralha? Depois de o Ian concluir, eu vou fazer uma pergunta para ele interessante, que é uma pergunta mais para a rádio, não é tanto do tema. Mas aí é uma pergunta curta, tá? Mas pode falar, Ian. Tranquilo. O senhor Mário Celso Petralha, como grande parte das besteiras que ele fala sem propriedade de causa. Ele poderia muito bem chegar, nem ir muito longe, vai em qualquer cidade aí próxima a Curitiba, vê se tem alguma rádio aí milionária, como ele mesmo diz, né? Claro que existem grandes grupos lá, tem a Massa, a gloriosa Massa FM tem sua cabeça de rede lá em Curitiba, tem a 98, que é do GRP Com, tem outras empresas lá, outras rádios, enfim, mas não vem ao caso. Ele poderia muito bem ir ao interior do Paraná, ver cidades como, por exemplo, Palotina, Paula Freitas, né? Ou então cidade de menor porte, que só tem uma comunitária para passar informação para o povo. Muitas vezes é o único canal pelo qual o esporte amador encontra visibilidade. E aí, se ele pega e tira isso deles, o que sobra? Pode-se tirar até, e eu vou até mais além, Rodrigo e Pablo, vocês vão concordar comigo. Uma vez que se desvaloriza o futebol amador, se desvalorizam os futuros craques que um dia podem chegar a vir jogar no Atlético Paranaense. Isso é verdade, Já tá? imaginou? Né? Já imaginou o Petraglia ter que assinar com cada jogador complicado e tal, cada jogador ruim devido a um negócio desse que ele acabou
colocando porque tá de olho na grana, é uma boa Exatamente, ideia que o exatamente. Ian trouxe, que diz muito, né? Porque, poxa, o futebol sai da categoria de base, sai de torneios, vamos dizer assim, nem tão conhecidos do pessoal geral, assim, torneios pequenos. Um exemplo maravilhoso foi o Michael. Michael tava Sim. jogando torneios pequenos aqui do estado de Goiás, e aí foi observado num desse, foi ao time do Goiás e tal, na base do Goiás, e virou esse estouro. É um Virou perfeito Michael. exemplo disso. E imagina se não temos novos Michael devido a Exato. um negócio desse, uma besteira feita pelo Petraglia, que, como eu falei e repito, tá mais de olho no lucro do que na questão do futebol, do que na questão do coletivismo. É complicado, Exatamente. cara. Aí você tem a questão ali, por exemplo, você tem a questão da ganância movendo o futebol. Mas enfim, agora eu vou fazer a pergunta para o Ian José Silva, uma pergunta em relação à rádio em si. Hoje, a gente pode dizer que existem mais rádios comunitárias do que comerciais? Cara, tá pau a Pode pau, repetir porque novamente a assim, pergunta, Rodrigo? Desculpa. Hoje você pode dizer que se existem mais rádios comunitárias do que comerciais ou está a mesma quantidade? Cara, Porque eu eu acho que vejo um aumento muito grande nas concessões de comunitárias. E aí, por que eu estou perguntando isso? Por quê? Muita gente me diz, Rodrigo, mas a lei ela vai tratar sobre as rádios comerciais. Não. A palavra que se fala, quando o Atlético Paranaense fala, é rádio. É é rádio. Até a rádio. Rádio Aracati, aqui, raso. do nosso E querido engloba, Neto engloba Nascimento, a web também. pode Não ser esqueça, cobrada. engloba a web. Olha, Engloba não, web. e eu vejo simplesmente os proprietários de meios de radiodifusão, de rádio em si, tudo assim, ó, de braço cruzado, tá todo mundo fingindo que não é com eles, simplesmente, deixa esse doido falar, entendeu? E aí, não era para eu estar tomando partido aqui, mas eu já estou tomando simplesmente porque o programa tá aqui, ó, Voz do Mundo com o Rodrigo Lucas aqui na tela. Então, simplesmente, ó, se não gostou, pode trocar de canal, não tô nem aí para negócio de audiência fácil, entendeu? Vamos lá, ô Ian, agora comenta aí, simplesmente. Não faz da pergunta, não. Rádio Não, eu não tô fugindo, você Não, não não, tá deixando eu eu que tô falar. te fugindo, eu que tô te tirando a pergunta, tô dando uma de Faustão. É porque eu sou amigo do Ian e do Pablo e tal, pessoalmente, então meio Sim, que sim. a gente conversa direto, então a gente meio que. Eu tô entre amigos hoje. Não que eu não tivesse entre amigos nos outros programas e tal, mas simplesmente hoje eu tô mais ainda entre amigos. Então, ô Ian, simplesmente, em relação à rádio comunitária, simplesmente, existe mais rádio comunitária do que comercial? Ou você vê que, não, tá pau a pau, concedem concessões do mesmo jeito? Porque eu vejo um crescimento muito grande nas rádios comunitárias, nas Assim, concessões. na década de 2000 teve um crescimento gigantesco das rádios comunitárias, né? Hoje nós temos cerca de 10 mil emissoras de rádio oficiais no Brasil, sem contar as livres, né? O pessoal chama de pirata, Exatamente. mas assim, pode-se dizer sim que 45 a 50% dessas concessões são de rádios comunitárias. E boa parte delas abre espaço para transmissão esportiva, em alguns casos, por iniciativa própria, em outros casos, mantido por secretarias de esporte, por prefeituras, claro, para defender seus interesses, mas a janela de valorização ao esporte amador, aos pequenos clubes e tudo. E tirar essa janela de visibilidade é de uma burrice sem tamanho. Eu me chateio que exista gente que concorda com esse tipo de coisa por mera birra. Não sabem de nada, não buscam entender como é que Ian, funciona o processo da. Oi. não é só questão de mera birra, desculpa até eu lhe cortar. Também tem a questão de querer, vamos dizer assim, mostrar, vamos dizer assim, bater palmas devido ao gestor deles, ao dirigente deles, Sinalizar a E virtude. também Sinalizar a porque sinalizar a virtude. virtude pro dirigente deles. Tanto que foi chegado falando, parabéns, boa, parabenizando o absurdo. Exato. Exato. Eu vou falar uma Sinalizar a coisa virtude aqui. justamente pro dirigente deles, que quando chega em momentos ruins, quando chega em momentos complicados, eles descem o pau. E, Exatamente. tipo, uma total falta de conhecimento do povo em geral.
sem perguntar se o povo em geral gostou, se o povo em geral tá querendo isso, não tá querendo. É absurdo, cara. Absurdo, tipo, fazer só do jeito. Do jeito que eu quero, o resto do povo que se lixe, do jeito que eu quero. Eu quero assim e ponto. É lamentável, cara. Lamentável isso e vê-se, né, que o time do... Acaba uma decisão bem complicada que meio que afasta, vamos dizer assim, ainda mais o time do Atlético Paranaense do entendimento do povo, né? Do povo em geral. O povo em geral Exato. não concorda muito com as decisões do Atlético Paranaense. Eu não concordava e agora menos, né? Tão pouco. E posso fazer um comentário aqui, então? Eu vou fazer aqui em relação a isso, simplesmente. Aqui o apresentador também é comentarista. Muita gente está defendendo esse projeto, e aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Esse projeto do Atlético Paranaense não é um projeto de lei. Antes que venha, você está falando que é um projeto? Não, é projeto do Atlético Paranaense. Eu não estou falando que é projeto de lei, repetindo. Porque muita gente vai confundir, vai pensar que ele está falando de projeto de lei. Não, estou falando projeto do Atlético Paranaense. Ressaltando de novo. Muita gente acha que esse projeto simplesmente é bom porque é do Atlético Paranaense. Porque é torcedor do Atlético Paranaense, o cara tem que... isso aí é meu time, vamos embora. É como se fosse um projeto de lei mal sucedido. É isso aí, é meu partido. É isso aí, é meu candidato. É isso aí, é no seu... Entenderam? É aquele negócio que até mesmo vocês falaram, que é o meio que chama da política, né, na questão do esporte. Exato. Meio que tipo assim, parabenizando a questão, tipo, parabenizando sobre a chegada, né, a questão do próprio dirigente, em questão política, né? Olha, parabéns e tal, assim, continue assim, batendo palma por causa da questão política, né? Ele achando que isso vai ajudar o time do Atlético Paranaense. Exatamente, que não vai deixar questão política. Ainda mais, vamos dizer assim, o povo ainda vai ficar com mais raiva do Atlético Paranaense. Não, Pablo, eu falei exatamente, adota uma... Eu não gosto de usar esse termo, que eu acho muito exclusivo de um lugar só. Não, mas é uma besteira minha. Mas eu acho essa postura do Atlético Paranaense uma postura elitista. Afasta o povo do esporte. Exatamente. Não é verdade? É uma iniciativa que vai contra a própria torcida. Os caras estão ali, batendo palma, porque é o Atlético Paranaense que está propondo. E outra coisa, eu tô falando aqui. Eu sou flamenguista também, assim como eu, José Silva. O Pablo, ele é vascaíno e Vila Nova. Vila Nova, isso aí. E Vila Novense. Vila Nova de Goiás, simplesmente. Isso. Não o de Minas. O de Goiás. Não, de Minas não. Não, de Goiás, eu tô explicando. Não confunda que nem a TV Anguera que ficava tocando o hino de Minas aqui. Não, eu tô falando isso porque tem gente em todo o Brasil nos assistindo. Muito obrigado à audiência. Simplesmente eu tô explicando pra galera. Aí o que acontece? Eu sou flamenguista, como eu disse. Eu não vou ficar aqui defendendo, batendo palma, por exemplo, para goleiro Bruno. Que para mim é assassino Bruno. Claro. Não é goleiro Bruno. Igual tem gente que bate palma. Entendeu? Eu conheço um monte de gente aqui que chega para mim. Ele devia estar no Flamengo, não sei o quê, devia ter jogado aqui. Entendeu? Eu fico irritado com esses comentários. Eu conheço gente que não coloca assim ao vivo. Porque são pessoas assim que, para mim, na minha opinião, não tô com... É a mesma coisa. O cara tá defendendo simplesmente o indefensável porque é meu clube. Entendeu? Exato. Se o Flamengo viesse com uma proposta dessa, se o Landim ou o Gordo Braz viesse com uma proposta dessa, nós dois seríamos os primeiros a descer o cacete nessa medida, cara. Eu falaria, é um absurdo, sem noção, cara. sem noção. E muita gente até me julga. Rodrigo, você é flamenguista mesmo? Porque eu critico a gestão do clube. Eu critico mesmo. Porque, meu irmão, não vou ficar batendo palma só porque tudo é Flamengo, é bonitinho, tá ganhando tudo. Exato, cara. Eu vou ficar batendo palma pra tudo. O extracampo vale tanto quanto o que é dentro de campo. Exatamente. E eu acho o seguinte, o Atlético Paranaense tenta compensar seu péssimo desempenho em campo, né? Inclusive, uma piada daqui, boatos que eles vão chamar um novo treinador, né? O irlandês Tim McTraffy. Meu Deus. Não, Ian. Essa foi boa, meu Deus do céu. Essa foi do balacobaco.
Nossa, enfim, vamos lá. Não, mas voltando aqui. Voltando. De fato, o Atlético tenta ofuscar o seu péssimo desempenho em campo, aludindo a esses fatores aí de fora, né? Declarações polêmicas, contratações de grande nível, como foi a lá do menino do Vidal, né? Do Vidal mesmo, né? Que saiu do Flamengo e foi pro Atlético. Vidal. Isso. Foi ele. Isso, exato. E aí, pra ganhar notoriedade, sabe? Se não me engano, são eles que... Ou é eles ou o Atlético Mineiro, que tá no processo de nacionalização, de querer tirar o sufixo do nome e ficar só Atlético. Se os caras forem por um projeto desses... Eu acho que é o Mineiro. É o Mineiro. Mas o O Paranaense, Paranaense como copia botou tudo... um H... Pô, você vê que é uma o Paranaense botou copia aquele tudo, Hzinho então... feio. Isso. Horrível, cara. Um negócio meio complicado. Mas, pessoal, entendam. Para você que é torcedor do Atlético, nós estamos criticando aqui a postura do clube em relação midiática. Como é que um clube de projeção nacional, porque nós não podemos negar que o Atlético Paranaense é um clube de projeção nacional. Disputa Libertadores, está entre os primeiros no Brasileirão, tem potencial de se tornar um grande clube, uma hegemonia daqui a alguns anos, né? Como é que um clube desse vai minar justamente no ponto maior, que é a divulgação de graça ainda? Que lógica tem isso? É divulgação gratuita, pô. Mesmo que seja falem bem, falem mal, mas falem de mim, mas tá dando divulgação gratuita para vocês. Deixem de ser besta. Deixem de defender o indefensável. Não é toda rádio que vai ter dinheiro, não é toda rádio que vai ter condição de pagar direitos de transmissão caríssimos. Quem mede a régua dos direitos de transmissão? Quem não garante que o time do Real Matismo vai querer cobrar 500 mil reais para transmitir um amistoso contra o Barcelona, digamos assim, né? Então realmente é complicado. Cria-se potencial para uma série de absurdos. E é por isso que até chegou parece que já foi recorrido isso, né? A medida foi aprovada, mas já foi recorrida porque é inconstitucional. A Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, proíbe cobrança de direitos de transmissão por emissoras de rádio, sejam elas AM, FM, web rádio, tanto faz. Nenhuma. E tem gente, né, Pablo César, a gente lembra bem, né? Tem gente que debocha às vezes, né, dizendo: "Ah, vocês conseguiram os direitos dessas transmissões de onde?", né? Pois é, mas tá na lei. Nós podemos transmitir, não só as emissoras web, como outras FMs também podem transmitir. Se tiverem licença, se tiverem até autorização da federação, elas podem mandar até repórter programado, podem transmitir em loco, como já aconteceu. Ó, por exemplo, aqui, não é querendo puxar a brasa para nossa sardinha, mas nós da Rádio Metrô temos pessoas que são credenciadas, né, pelas federações, podem muito bem entrar no estádio, participar de coletivas, entrevistar jogadores, entrevistar técnicos, né? Tá dentro da lei isso. Agora, quando um dirigente, como já aconteceu, Pablo César lembra bem, a situação do Goiás Esporte Clube, em outros casos também, Botafogo da Paraíba, querendo limar o trabalho de equipes esportivas, aí realmente não tem como, é indefensável, né? Tira-se a chamada, tanto hoje que se fala em liberdade de imprensa, né? Se arrota aos quatro cantos a questão de não poder mexer com a imprensa em si, a liberdade, combate à fake news e o caramba. Então por que vocês, colegas de imprensa, vocês deixam isso acontecer? Vocês dão margem para esse tipo de coisa, né? Quem defende isso, ainda mais sendo um profissional de imprensa, tá dando um tiro no próprio pé. Porque tá dando um tiro no próprio ganha-pão. É um suicídio, cara. Exatamente. Não tem como. A não ser se o cara for assessor de imprensa do clube. Aí eu entendo completamente. Isso. O cara vai jogar completamente a favor do clube. Não, olha claro. Bom, o interesse do patrão em primeiro lugar. Exatamente. Então, vou fazer aqui 2 adendos. O primeiro é simplesmente explicando aqui uma coisa que o Ian falou durante a explicação dele. Pessoal, não levem esse programa pessoal, porque simplesmente eu faria esse programa se fosse o Flamengo, se fosse o Barcelona ou o 15 de Piracicaba implementando a mesma medida. Segundo lugar,
Pessoal, Não simplesmente, eu acho não que um tenho nada ataque contra do assessor time de do imprensa. Atlético Paranaense. Não tenho nada contra assessor de imprensa. O que a gente fala é que existem profissionais que são assim. Eu estou fazendo esses dois adendos porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Hoje em dia, com esse negócio de corte, notícia falsa, não sei o quê, o cara pega o meu corte e publica na rede social, não explica nada. Enfim, agora, aproveitando que a gente já... Pega um pedacinho, publica. Exatamente. Aproveitando que a gente já está até estourando o tempo, Neto Nascimento vai me matar de novo, mas enfim, vamos embora, simplesmente. Então, agora eu quero pedir as conclusões, ou melhor, as considerações finais de Pablo César e, na sequência, Ian José Silva. Falem sobre vocês, divulguem mais seu trabalho, o espaço é de vocês agora. Pode começar, meu querido Ian. Vai tu, pode ir primeiro. Vai ficar, vai. Tá bom, então, vamos lá. Agradecendo, né, a audiência de todos aqui no Voz do Mundo, agradecendo o convite do Rodrigo Lucas, de estar juntamente ao lado de Ian José Silva, essa enciclopédia humana de rádios. Enfim, muito bom estar aqui. Agradecendo também a sua audiência, a sua paciência, e eu estou lá na Dimensão Esportiva, youtube.com/dimensão esportiva, dimensal esportiva, né? O YouTube não tem o tiozinho. Vai estar aparecendo no GC, tá, os links que vocês mencionaram. Tô lá, tô também no Bancada Colorada, Bancada Extra, quando tem jogo do Vila Nova, tipo, de alguém que... o jogo que interesse o torcedor do Vila Nova, estaremos fazendo no Bancada Extra no Daleep. Quando não, é o jogo do time do... que estaremos fazendo pelo Bancada Colorada, que é os jogos do time do Vila Nova. Estou nessa aí. E também pela Rádio Metrô. A equipe Bola Furada tá aí. Mudanças na Rádio Metrô. Vamos ter mais... vai ter negócio top para a equipe Bola Furada, outros projetos. Nos sigam, né, na Rádio Metrô. Obrigado, Digão. Obrigado, Ian. Foi show de bola esse papo aqui de esmiuçar isso que tá acabando acontecendo, né, dessa cobrança de direitos de transmissão pelo time do Atlético Paranaense. Agora com a palavra ele, Ian José Silva, vai lá. Exato, eu pedi para o Pablo ir primeiro, porque ao mesmo passo que nós estamos aqui neste exato programa, eu estou batendo um prato, eu estou batendo um rango, então, para não atrapalhar, né? Mas enfim, quero agradecer ao Rodrigo pela oportunidade de chamar a gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Esclarecer a audiência da TV Aracati e do YouTube também sobre o crime que é defender um negócio desses. Nós não podemos deixar o rádio, um meio centenário, né, que originou a TV, que originou até a internet, de certa forma, tomar um golpe desse. Né? Perder seu ganha-pão. Não importa se, porque a Itatiaia só passa coisa do Atlético Mineiro, ou porque a Rádio Grenal só passa coisa no Internacional. Não, minha gente, não é por aí. É a liberdade de imprensa. Se você não gosta, escute outra rádio. É assim que funciona. Sabe? Existe um negócio chamado dial. Você mexe, sintoniza outras rádios, tá? Da mesma forma que você não gosta da Globo, vem assistir aqui o Vozes do Mundo na TV Aracati. Exatamente, porque você é uma pessoa de consciência. Né? Então, terminando aqui, mais uma vez agradecendo ao Rodrigo, também ao nosso amigo Pablo César, e convidando você, que já me conhece da Bodega do Maguila, já me conhece de outras paragens, a visitar o meu canal no YouTube, Enciclopédia do Rádio, tá? É um canal onde eu não mostro a cara, só na foto lá de perfil, eu posto gravações de emissoras do Brasil e do mundo, né? Estamos com mais de 50 mil inscritos, eu dei uma parada porque estava com alguns problemas no computador, em breve vou realizar aqui uma mudança no nosso notebook, e também acompanharem a coluna Ao Pé da Antena, toda segunda, terça, quarta e sexta, no site ianjosesilva.com.br/blog. ianjosesilva.com.br/blog você encontra informações do rádio em geral e de emissoras de menor porte, que muitos portais, incluindo aquele de 9 letrinhas, todo azulzinho, dificilmente falaria, certo? Exatamente. Então é isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e uma ótima noite. Boa janta a todo mundo, já é hora, né? Exatamente. Boa janta. O programa é exibido às 7h45, quando não atrasa, né? Simplesmente horário de janta, então. Muito obrigado a todos que acompanharam hoje o programa Voz do Mundo, programa especial, onde eu recebi meus amigos,
não só colegas de profissão, mas amigos. E eu convido vocês, semana que vem a gente vai estar recebendo o Lucas Correia para falar de redução da maioridade penal, se não tiver nenhum problema. Grande. Se não tiver nenhum problema, tá? Se tiver algum problema, aí vai ser outro tema, provavelmente, porque eu vou estar informando a vocês. Então, pessoal, até semana que vem com mais um programa Voz do Mundo. E Ian e Pablo, voltem mais vezes, tá? Eu espero vocês. Voltaremos. Pode deixar. Então, se você chamar, a gente vem na hora. É isso aí, então, tchau! TV Aracati, a sua TV de verdade.